pessoal, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje eu vim gravar aqui na minha terra natal, Gravatá, Ibiapina, em Pernambuco, então no Nordeste, né, em Pernambuco. Então ele fica a meia hora lá do sítio onde eu sempre costumo gravar. Mas eu hoje vim aqui me dar uma relembrada, né, na minha infância, né, e aqui, eu estou nesse lugar aqui, que esse espaço daqui, ele dá acesso ao açude que eu vou mostrar para vocês lá na frente. Então, foi aqui que eu comecei a aprender a nadar. Uma coisa bem interessante, né? Porque antigamente não tinha ainda a condição, mas também não tinha tipo aulas de natação, né, para que a gente pudesse frequentar, e não tinha natação melhor, diversão melhor do que aprender nos açudes aqui da nossa localidade, né? Porque aqui é uma vilazinha, depois eu vou mostrar para vocês a igreja lá em cima. Então é aqui que iniciou a minha trajetória, a minha infância, não é isso? E esse é um ponto bem importante, por isso que eu venho aqui mostrar para vocês, né? Porque a gente jamais deve esquecer das nossas raízes. Faz 30 anos que eu saí daqui, né, para ir para morar na cidade, mas a gente jamais pode esquecer as nossas raízes, não é isso? E é um vilarejo tranquilo, é um vilarejo de pessoas, geralmente as mais idosas, que elas ficaram aqui na cidade. Na verdade é um distrito, né? Isso não é a cidade, é uma vila. Então, e as pessoas, as que eram mais jovens, então ia para as outras cidades à procura de emprego, à procura de dias melhores, mas não deixando de vir até aqui para visitar. Então aqui, essa partezinha aqui era onde a água do açude se estendia, não é isso? Então, como aqui ficava mais rasinho, então era aqui que a gente começava a aprender a nadar. Então, eu vou mostrar para vocês lá, onde daqui que a gente ia para lá, para a gente aproveitar melhor o banho e o nosso dia de infância. Pedra é um ponto de referência bem interessante, bem bacana para mim, porque quando eu aprendi a nadar lá embaixo, lá era o espaço, lá era a sangria, digamos, do açude, que se falavam, né, que a água, por ter muita água aqui, não comportava, então a água se estendia. Então, lá por ser um lugar mais raso, então foi lá que eu aprendi a nadar. Foi minha piscina natural, foi lá, minha piscina de água doce. Então, aí quando eu aprendi a nadar, então essa pedra aqui tornou-se bem interessante, bem importante para mim, porque eu, como eu estava bem sabida, já sei nadar, enfim, então vim para cá, eu com minhas primas, minhas amigas de infância, e aqui a gente pulava no açude, né? A gente vivia esse momento único, não é isso que Gravatá, né, nós morávamos aqui há muito tempo, nasceu e se criou. Depois eu vou mostrar para vocês a rua lá, a vila, lá na frente a gente andava pelas calçadas, pela praça, e aqui essa referência era o açude, né? Era o açude, chamava-se açude do Gado. Por quê? Porque por ser enorme, por ser esse açude que era atrás da rua, né? Lá em cima é a rua, e por trás da rua as pessoas costumavam colocar seus gados, suas vacas, seus animais, para vir para cá para tomar água. Por ser rasinho lá, como eu falei para vocês, então tinha como os animais poder acessar, ter acesso a esse espaço para tomar água. Então aqui é um ponto bem marcante, pessoal, e é bem interessante, né, que eu sempre procuro refletir, né, que a gente nunca deixe que sua essência morra, né? Porque às vezes a gente deixa que os problemas da vida, a gente deixa que
a questão do excesso de trabalho nos tire o momento para que a gente possa resgatar, que a gente possa lembrar dos nossos momentos de infância, a gente sempre visitar aonde você nasceu, os seus amigos, né, isso, seus amigos de infância, porque é isso que, como é que diz, fortalece, é o fundamento da nossa história. Né? Isso é a história que a gente viveu, né? A gente cresceu, mas que a gente tem uma história, né? E que sejamos autênticos da sua história. Jamais deixe de esconder, porque tem pessoas que não têm nenhuma história para contar. Então, hoje, a gente pode dizer assim, nós temos o que contar, histórias felizes, de momentos felizes de infância, brincando, sem preocupação, sem tela, né? Porque hoje está essa loucura, né, da sociedade, tela, 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 tela. Então, e a natureza tão bela, né? Assim, as águas, os pássaros, né? As árvores, e as pessoas esquecem disso porque deixam que os ruídos, né? Os ruídos exteriores roubem a sua essência, né? E você que está aí, que procura, né, um lugar, não precisa ser eu vi uma seguidora minha falou assim: se fosse todo mundo que pudesse ter um espaço, tipo lá no sítio, não é? Mas aqui não é sítio, né? Esse espaço que eu estou aqui, eu estou visitando, estou resgatando a minha infância, não é isso? Então, é simples aqui, né? Tem o açude, tem aqui essas flores aqui, essas árvores, né? Que ali embaixo as pessoas costumavam colocar comidas para tomar banho, e não precisa de muita coisa, não precisa de um sítio, né? Chique, ter que comprar, mas precisa de você tipo, parar um pouco e refletir, né? E pensar assim, o que eu devo fazer para tentar viver uma vida melhor, né? Isso fora dos barulhos, fora dos ruídos, né? Que nos incomoda, né? Isso, então, é muito simples. Então, é uma coisa bem interessante que eu deixo para você aí, né, que está me ouvindo. Não importa, né, como você esteja, não importa o que você passou, não é isso? Mas jamais deixe de ser você mesmo, né? Porque você realmente o protagonista da sua história, né? E a minha frase é essa: não deixe de ser não deixe sua essência, não deixe que ninguém tire a sua essência, seja você mesma. Então, quem gostou, vai lá, dá um like, comenta, compartilha. Então, ativa o sininho e até o próximo vídeo. Então, a maioria delas tem essa estrutura aí, essa estrutura bem antiga. Eles apenas fazem a pintura e para que essa essência, né, essa originalidade das casas antigamente, elas não percam. Então aqui todas elas ali embaixo, todas elas até lá embaixo, elas são todas nesse estilo aqui, ó. O que eles mudam às vezes, colocam só uma porta de madeira mais atual, é isso, porque as demais, algumas, elas têm aquelas portas ainda, aquelas janelas antigas. Essa aqui mesmo, ela tem a janela bem antiga. Momentos, né, da minha infância, naquela igreja lá atrás, que é a igreja de Nossa da Conceição, que é a padroeira aqui da vila. Então, eu vivi toda a minha infância aqui, nessa igreja. Eu fazia parte do coral, eu sempre fui uma pessoa que gostei de participar das coisas, né? Eu fazia parte do coral, tocava na banda musical, né? Na banda, no coral, eu sempre gostei, porque eu gostava muito de cantar, de me expressar. Na banda musical, que é a banda aqui, a banda Padre Biapina, eu tocava mais porque minha mãe achava muito bonito. E para fazer a vontade da minha mãe, então eu participava da banda. Então, aos 12 anos, eu tocava na banda, cantava no coral. E aqui foram momentos inesquecíveis, né? Por ser uma vila, né? Uma vila bem tranquila, uma vila bem sossegada, não é isso? Então, vivia aqui na praça, brincando com as minhas colegas. E como eu te falo para vocês, longe de telas, não tinha celular, não tinha nem telefone residencial. E aqui eu vivi bons momentos.
secretário do padre, Padre Beapina, porque foi ele que deu início, né? Ele fundou a igreja, então colocaram a foto dele ali em frente da igreja, porque foi ele que chegou aqui e fundou a igreja, Padre Beapina. E lá, como eu falei para vocês, é a igreja, né? A igreja que tem como padroeiro Nossa Senhora da Conceição. Vocês viram, eu degusto desse picolé, então outra parte bem marcante da minha infância, porque quando criança, né, eu achava lindo e achava interessante esses picolés, mas na época eu não tinha condição de comprar um picolé, mas todas as vezes que eu venho aqui ou eu vou em algum lugar, né, quando eu vou passear, que eu tenho acesso aos picolés, eu sempre costumo pegar esse picolé, que ele é coco com cobertura, uma cobertura crocante de chocolate. Esse picolé, além de marcar a minha infância, é muito gostoso. Então, nessa pracinha que tá aqui, né, essa pracinha que eu mostrei a vocês, que ele é até lá embaixo, para você ver que quantas coisas, né, quanta essência, né, a gente pode guardar, né, a gente pode cultivar e não deixar que as pessoas tirem de nós, né, a nossa história, a nossa essência, né, e não fingir, né, isso ser você mesma, porque quando criança, né, as crianças durante o dia elas iam se divertir lá no açude, tomar banho, piscina natural e à tardinha, à noite, vir para a praça, não era desse jeito, mas assim, já tinha tipo até tinha uns bancos, né, diferentes, que agora foram modernizados, né, com o passar do tempo eles vão só, como eu digo, conservando, né, antes eram bancos de concreto, hoje bancos são de madeiras, a praça está mais arborizada, não é isso? E naquela época não, mas mesmo assim, na simplicidade, daquele jeito, daquela época, não deixava a gente tipo triste, né? A gente era cada dia mais feliz, né? Que a gente ia dormir muito tarde, às vezes ia dormir 9 horas, e quando a mãe chamava a gente achava, não, vou agora não. É porque naquela época 9 horas tornava-se tarde, não era? Porque assim, a gente ficava brincando, as mães achavam que a gente tinha que entrar cedo, tinha que entrar em casa para dormir, enfim. Mas era tão boa brincadeira que a gente não queria entrar, né? Não queria ir para casa, mas que hoje em dia 9 horas é cedo, porque a gente, apesar, né, do nosso corre-corre, a tarefada que agora passa um rápido, a gente vai ver, ainda é 9 horas, ainda são 10 horas, ainda são 9 horas, mas na verdade, naquele tempo, era desse jeito, né, que a gente fazia, a gente brincava bastante, né, era uma infância, digamos assim, uma infância ímpar, né, que hoje em dia os nossos filhos, os nossos netos, né, e só aqueles que às vezes, né, que os pais, os avós, levam para um sítio, levam para um lugar mais tranquilo, que pode viver essa realidade, né? E até então muitos, né, que moram na cidade, que não tem esse acesso, não tem como aproveitar esse momento, né? Isso, mas a nossa infância, a minha infância pessoal, eu não tenho o que falar. Mas a gente sente saudade, né, daquele tempo, mas viveu. Agora a gente tem que pensar no futuro, viver o presente e seguir em frente.
inscreve. Eu vou estar dizer que eu vejo muitas visualizações, mas os inscritos estão ainda um pouquinho. Então vai lá, ajuda o canal, vai lá, se inscreve, dá aquele like, comenta, né? Que com o seu comentário eu vou procurar fazer conteúdos que você goste de ouvir, goste de assistir. Então é isso, e até o próximo vídeo.